Vamos à segunda aula, então. Inicialmente, vou fazer uma pequena digressão sobre ciência e filosofia, especificamente sobre física e filosofia, citando o físico Carlo Rovelli, que eu já citei antes. Ele é um dos fundadores da gravidade quântica em laços, RQG, físico italiano. E os italianos são alfabetizados lendo a Divina Comédia de Dante. Então, o nível cultural é bastante elevado. Especialmente o Rovelli tem formação em filosofia também, além de física. E nesse artigo, que é bastante recente, 2018, tem a referência dele aí, ele se contrapõe às opiniões de vários físicos, inclusive do próprio Stephen Hawking, que disse certa vez que a filosofia não era mais necessária porque a física já tinha respondido as questões essenciais sobre o universo. Porque hoje, mais ainda, a gente sabe que não é verdade, né? Então, eles chamam isso de uma ideologia antifilosófica e que atrapalhou a fertilidade da ciência ao longo de certo instante. E ele dá exemplos com resultados empíricos, como a detecção da partícula de Higgs, a detecção de ondas gravitacionais, a não verificação da existência da supersimetria nos aceleradores de partículas de altas energias, como o LHC. Era uma expectativa dos cordistas, né, que houvesse, inclusive, dimensões ocultas, né, porque eles precisavam de, no mínimo, 11 dimensões. A gente só vê 4. Então, onde estariam essas outras 7? E isso não foi verificado. Aí, ele atribui esses resultados empíricos, como ele chama, né, chamaríamos de experimentais ou observacionais, a uma falta de fundamentação filosófica entre os físicos teóricos. Então, ele propõe um engajamento maior, especialmente dos físicos teóricos, em relação à filosofia. O nome do artigo, o título do artigo dele é bastante explicativo, né? A física precisa da filosofia e a filosofia precisa da física. Então, a RQG, que é exatamente a gravidade quântica em laços, ela, por ter sido criada pelo Rovelli, ela tem uma fundamentação filosófica muito forte. Tem, inclusive, artigos específicos sobre fundamentos filosóficos da gravitação quântica em laços. E aqui a gente pode ver que um dos resultados da LQG, especialmente originado por causa da formação do espaço-tempo como laços, ou seja, espaço-tempo deixa de ser contínuo, e na formulação covariante, inclusive, esse espaço-tempo ele passa a ser uma espuma de spin foam, que foi mais um nome criado pelo Wheeler, né, na década de 50, e isso eliminaria as singularidades encontradas na relatividade gravitacional, na relatividade geral clássica, substituindo essas singularidades, que originalmente estariam associadas, inclusive, ao Big Bang, a regiões finitas. Isso deságua em um modelo chamado, por analogia com o Big Bang,
de Big Bounce. Bounce em inglês é ricochete, é rebote. Então, a EQG ela leva a uma nova interpretação do início do universo. Não seria a partir de uma singularidade, mas seria um recrescimento, um rebote, né, de um universo que encolheu até a dimensão de Planck. Essa tese, inclusive, ela é defendida especialmente pelo grande cosmólogo brasileiro Mário Novello, do CBPF. E ainda na década de 70, ele chegou a essa mesma conclusão usando a própria relatividade geral, com premissas um pouco diferentes, né, da abordagem usual da relatividade geral. E há um Physics Report de 2008, que o Novello escreveu junto com Berlhaffer, exatamente sobre uma cosmologia, ou várias cosmologias de rebotes, né? Bouncing cosmologies. Então, o Mano Novello ele tem uma série de livros importantíssimos, né? Um dos mais recentes, também de 2018, mesmo ano desse artigo do Rovelli, chamado Universo Inacabado, em que ele defende que, posteriormente, a Marx e a Engels, quando se acrescentou a historicidade à filosofia, especialmente a economia histórica, né, a filosofia e a ciência progrediram naturalmente do idealismo, a filosofia a partir do idealismo de Hegel, ao materialismo. E a cosmologia moderna, ela tende a atribuir um viés histórico não só às ciências físicas, mas também à própria filosofia. Ou seja, aquele título do artigo do Rovelli, né, é de mão dupla. Né? A física precisa da filosofia e a filosofia também precisa da física. Um dos exemplos que eu escolhi aqui, que nos interessa diretamente, é sobre um debate interminável entre cientistas e filósofos sobre a definição de uma ontologia para a mecânica quântica. O que é ontologia? Ontos, em grego, é ser. Né? Então, a ontologia é o estudo do ser, enquanto entidade, não só abstrata, como também objetiva. E na mecânica quântica isso fica muito complicado, em primeiro lugar, por causa da inatingibilidade do regime quântico através da observação. Grande dificuldade direta de se observar o mundo quântico sem interferir nele. E há uma série de trabalhos, eu cito aqui um deles, do Matthias Egg, Ontologia Quântica Sem Especulação, de 2021, mais recente ainda. E eu vou pretender aqui usar esse conceito de ontologia na área que nos interessa, que é a área do microcosmo, em particular, tentando visualizar que seria uma ontologia de quarks e gluons, já que eles não podem ser observados livres, né? Como se sabe que eles existem? Eles são duas entidades, são dois seres. Aí a descoberta dos quarks foi experimental, em 1969, no SLAC, né? Stanford Linear Accelerator. O Bjorken, James Bjorken, foi um dos físicos experimentais que participou dessa descoberta. E o Feynman entrou na história fazendo uma proposta.
Já havia uma proposta abstrata, até então, do Murray Gell-Mann sobre os quarks. Mas o próprio Gell-Mann achava que era um artefato matemático, era uma construção auxiliar, abstrata, para explicar as simetrias que se verificavam nas partículas, o que se chamou o zoológico de partículas que começaram a surgir nesses experimentos de colisões. E o Feynman, com os experimentos SLAC, através principalmente da interpretação do Bjork, né, ele propôs que houvesse realmente partículas no interior dos prótons. O experimento SLAC era uma interação de alta energia, de um feixe de elétrons altamente energético com núcleos de hidrogênio, prótons. Né? Então, o Feynman propôs que essas entidades que existiriam no interior dos prótons e também dos nêutrons tivessem uma existência objetiva. E o chamou de partons, ou seja, seriam partículas que fariam parte, seriam uma parte desses núcleos, do próton e do nêutron. Mais tarde se verificou que os partons nada mais eram do que os quarks e os gluons. Em 69, ainda não havia sido criado o modelo padrão. Né? Na verdade, não havia sido criada nem a cromodinâmica quântica. Só a partir dos anos 70, início dos anos 70, 71, 72, é que foi descoberta a liberdade assintótica e se chegou finalmente a uma teoria quântica de campos renormalizável, assim como a QED, que o próprio Feynman tinha ajudado a criar, que ele valeu um prêmio Nobel em 65, ele, o Schwinger, e um físico japonês, Tomonaga, a QCD, da mesma forma que a QED era uma teoria de campos, é uma teoria de campos quântica normalizável, apenas com características muito diferentes em termos de acoplamento. A questão de acoplamento da QED é muito pequena, ela tem um valor, ela é adimensional, ela tem um valor aproximadamente igual a 1 sobre 137, e a constante de acoplamento da QCD, ela não é pequena. Não só não é pequena, como ela varia de acordo com a escala de energia. Essa foi uma descoberta fundamental do Bjork. Quanto maior a energia, ou seja, quanto menor a distância entre as partículas interagentes, no caso entre o elétron e o próton, mais essas partículas interiores ao próton se revelam como partículas livres. É o que se chamou de liberdade assintótica. Mas, em baixas energias, você não consegue observar os quarks e os gluons de forma livre. Então, a constante de acoplamento ela varia de acordo com a energia. É o que se chama de uma constante de acoplamento corrente. Né? É um oxímoron, na verdade, quando tem uma contradição. Se é constante, como é que ela é corrente? Como é que ela varia? Mas a terminologia é essa, a gente tem que se adaptar a ela, e não ela a nós. Acontece que a GRT ela é uma teoria que tem uma acurácia muito grande. Isso foi demonstrado analisando as interações entre estrelas binárias, né, por interferometria, e especialmente com o observatório LIGO, que detectou as primeiras ondas gravitacionais em 2017. A acurácia do LIGO é 10 a 4 vezes menor do que o raio do próton.
uma acurácia de 10 a menos 19 metros. O raio do próton é 10 a menos 15 metros. Então, como é que é essa história dos quarks e gluons existirem livres em altas energias, mas a gente não consegue vê-los livres em baixas energias? Então, uma das ideias é que a gente defina uma ontologia, não como uma ontologia de Aristóteles, né, ou dos gregos antigos, mas uma ontologia efetiva. Assim como existem as teorias físicas efetivas, que são adequadas a escalas de energia diferentes, existiria também essa ontologia efetiva. A gente não observa os quarks e gluons em baixas energias, a gente observa os prótons e os nêutrons, onde os quarks e os gluons combinam, né? estão confinados ao interior dos quarks e gluons. A gente interpretaria esse confinamento de quarks e gluons como um ser único. Um ser único que a gente não consegue dividir em dois, né? Agora, as ontologias que se revelam somente em altas energias seriam diferentes. Seriam dois seres, como o experimento de 1969 demonstrou. Bom, isso é uma digressão, um pouquinho de filosofia, né? Até para ajudar a gente quando a física não é suficiente para explicar o que acontece na natureza, a gente pode sempre recorrer a conceitos filosóficos, são muito mais antigos, mas, como disse o Rovelli, a física pode contribuir para modernizá-los, né? Então, esse conceito físico de ontologia efetiva é simplesmente o conceito filosófico antigo de ontologia, acrescido da atuação da historicidade. E a gente precisa desse conceito de ontologia efetiva quando for estudar um objeto, o ser, que nos interessa diretamente aqui nesse trabalho, que é o halo de matéria escura. Então, eu faço aqui um raciocínio essencialmente lógico, né, sobre o que seria essa ontologia efetiva da matéria escura, partindo de uma constatação observacional e também experimental. A gente já viu os experimentos construídos com bilhões de euros não foram capazes até hoje de detectar uma partícula que seria responsável por essa tal matéria escura, né? Então, a gente, quando não conhece uma coisa, né, aprendemos com René Descartes, a gente divide essa coisa, né? O Júlio César, o imperador Júlio César, já dizia dividir para conquistar. Então, vamos dividir os halos de matéria escura que cercam as galáxias visíveis. Isso aí é comprovado, não só observacionalmente, como com as próprias equações da relatividade geral. Isso fica muito claro. Há vídeos, há animações, inclusive, que mostram isso muito claramente. Então, vamos partir dessa única constatação observacional, que a matéria escura não interage eletromagneticamente com a matéria visível. E vou acrescentar a nossa hipótese central, que é esse axioma, né? A1. A matéria escura, que eu vou chamar de M inicial, matéria escura pura,
não é composto por partícula. Isso é estranho, né? Porque a gente afirma a existência de um ente, que é a matéria escura pura, sem conteúdo. A gente nega que existe um conteúdo físico. Mas é o que a gente dispõe hoje de informação a respeito dessa matéria escura, abstraindo da existência em seu interior de galáxias, estrelas, aglomerados, etc. Essa é a ontologia efetiva da matéria escura. Partindo desse axioma 1, a gente consegue elencar, consegue listar uma série de diferenças lógicas. Já que ela não é composta por partículas e não tem interação eletromagnética, já separando a matéria pura, a matéria escura pura da matéria hadrônica, que é essa matéria visível, né? A gente certamente consegue afirmar, já que ela não é composta por partículas, que ela não pode formar bárions. Se não forma bárions, não forma átomos. Se não forma átomos, a gente não dispõe, na matéria escura pura, de relógios. Ora, os relógios são essenciais à relatividade restrita, né? Relógios e réguas. Por que não existe relógio? Porque não havendo átomos, não existe emissão. Não existindo emissão de fótons, não existem medições de tempo. Não existem raios de emissão e de absorção. Nem desintegrações. Que não há átomos, né? Não há o que desintegrar. Há uma crença, né? Só posso chamar isso de crença, atualmente, de que a matéria escura não é observada, mas será possível observar os produtos do seu decaimento. É uma coisa meio, digamos assim, exótica, no mínimo exótica, né? Mas se a gente afirma que ela não é composta por partículas, não há o que desintegrar. E também não existem raios de emissão e de absorção. Logo, não existe relógios, não há como você medir o tempo no interior de uma matéria escura. Nessa matéria escura pura, né? Eu estou separando a matéria escura pura do halo de matéria escura das estrelas, galáxias e aglomerados que existem no seu interior associados a essa matéria escura. Bom, nessa matéria escura pura não existe, portanto, transmissão nem recepção de sinais. Logo, não podem existir eventos. Não há, na matéria escura pura, o conceito de simultaneidade. Se não há simultaneidade, também não posso definir uma causalidade local, especialmente a microcausalidade relativística. Isso, em parte, é uma possível explicação de por que as regiões de matéria escura pura não se comunicam entre si. Isso é visível quando há interações entre galáxias com seus respectivos halos de matéria escura. A interação entre essas galáxias, a gente vai ver um exemplo bastante sintomático, que é do choque de duas galáxias, que é o chamado Bullet Cluster, porque mostra uma espécie de uma nuvem de gás, como se fosse uma bala, né? uma bala, uma bala de revólver, de canhão, que é simplesmente o aquecimento dos gases da matéria bariônica quando essas duas galáxias interagem nesse aglomerado. Mas os raios de matéria escura, eles se penetram, mas não interagem entre si. Ou seja, não existe essa interação entre dois raios de matéria escura pura, mesmo que elas sejam
interagentes apenas gravitacionalmente, mas elas em si, elas não interagem gravitacionalmente entre si. Isso é um enigma, né? Atualmente, não há como explicar isso. Mas adotando essa visão, de que não existe o conceito de simultaneidade na matéria escura pura, isso é justificável. Pode ser que não explique, mas justifique. E também justifica que a matéria escura não seja autointeragente. Tem vários trabalhos a respeito disso, né? Eu cito alguns aí. Inclusive, um livro, né? Introduction to Cosmology, de 2015. E o interessante é que essa matéria escura pura, ela interage gravitacionalmente, mas apenas com seu núcleo bariônico, que eu vou chamar de M índice B. E a natureza desse núcleo bariônico é diversa da matéria escura pura, simplesmente porque a matéria escura pura não interage com os bárions, não interage com partículas eletromagnéticas. E um exemplo, há várias animações, inclusive, na internet, no YouTube, representando essa colisão entre galáxias, conhecida como Bullet Cluster, onde se nota, né, que ambas as galáxias interagem, os gases, né, que cercam essas galáxias internas interagem entre si, se aquecem, criam zonas de alta temperatura, mas os ralos de matéria escura passam um pelo outro sem a menor alteração, nem cedendo, nem capturando a parte do outro ralo. Ou seja, dois ralos de matéria escura pura não têm interação nem gravitacional. Uma outra consequência, né, do fato de a matéria escura pura não possuir átomos, né, é que ela é inerte em relação à radiação eletromagnética, ou seja, é transparente. A matéria escura pura ela só é visível por simulações reproduzindo as suas interações gravitacionais. Não existe nenhuma radiação, nem de decaimento, nem de qualquer outra natureza, que elas emitam. Logo, elas são transparentes. Elas nem emitem radiação, nem absorvem radiação. Uma outra consequência daquele axioma 1, essa é, digamos assim, a mais exótica de todas, é que essa matéria escura pura é atemporal, ou seja, ela não tem evolução. Ela nem cresce, nem diminui, ela apenas acompanha as galáxias que formam o seu núcleo. Logo, juntando isso tudo, a gente pode tirar mais uma ilação, que é que a ação gravitacional da matéria escura pura se origina unicamente da geometria do espaço-tempo, de alguma forma modificada por deformações e torções, em uma região totalmente desprovida da presença de matéria bariônica. Lembre-se que eu estou separando, né, de forma artificial, digamos assim, essa matéria escura pura da matéria bariônica, que é o seu núcleo, mas apenas com finalidade de estudo, né? Não é uma separação, digamos assim, objetiva. É uma separação abstrata, só para a gente estudar separadamente esses dois seres, né? Essas duas ontologias. A ontologia das galáxias é bastante conhecida, não é o que se inventar. Mas a ontologia da matéria escura pura, que a gente está procurando definir agora, ela é totalmente diferente do que a gente está habituado a encontrar.
Então, resumindo isso tudo, em um universo causal acuradamente descrito pela relatividade geral, não há lugar para a existência autônoma da matéria escura, pura. Logo, ela não tem um ser. Ela não se constitui em um ente. Por outro lado, existem ralos e sub-ralos de matéria escura pura exclusivamente na presença de matéria bariônica, MB. Então vamos imaginar um observador imerso em um ralo de matéria escura pura. Por ser constituído por matéria bariônica, esse observador, evidentemente, ele está considerando um observador real, né? Ou uma sonda, né? Um telescópio espacial, ou um astrônomo, né? Um astrofísico, ele não conseguirá fazer nenhuma medida, nem de espaço, nem de tempo, entre dois pontos da matéria escura pura. Logo, que ele não interage, porque ele não interage entre esses pontos. Mas isso não implica que não existe uma métrica na matéria escura pura. Ela tem uma dimensão. A gente consegue, por simulação dos efeitos gravitacionais, de lentes gravitacionais, definir os raios desses ralos de matéria escura em torno das respectivas galáxias. E a gente não pode esquecer que essa matéria escura pura ela faz parte do universo, que possui uma métrica. Especialmente a métrica mais provável atualmente é a métrica de Friedmann-Lemaitre, Robertson Walker, ou seja, uma métrica de um espaço assintoticamente plano. Então, as medidas espaciais e temporais deste observador são realizadas no espaço-tempo vazio de matéria bariônica. Logo, ele não consegue detectar localmente essa matéria escura pura. Não há como interagir com ela. A modificação por deformações e torções da métrica no interior da matéria escura pura só tem ação global, não tem ação local. E por que global? Porque ela só existe em conjunto com seu núcleo de matéria bariônica. Em certo sentido, é análogo, né? Essa ontologia efetiva é análoga à ontologia efetiva de quarks e gluons em baixas energias. Você não consegue separar os quarks e os gluons no interior dos núcleos, dos prótons e nêutrons, né? Por isso que o Feynman chamou de partons, mas eles existem, né? Eles existem enquanto uma entidade, enquanto um ens, que só é revelado no seu caráter duplo como duas entidades, quarks e gluons, em altas energias. Agora, a gente também não pode simplesmente jogar fora a microcausalidade relativística. Ela faz parte também da GRT e da teoria quântica de campos. Sem essa microcausalidade relativística, tanto uma quanto outra, os dois modelos padrão, cosmológico, lambda CDM, e o de partículas, né, o modelo standard, eles caem por terra. Aí se pergunta, onde está a causalidade nesse modelo de matéria escura separada da matéria bariônica? Ou, em resumo, como se manifesta a historicidade de um ralo de matéria escura pura? Então, a gente propõe que a única entidade gravitacional observável possui duas componentes. É uma MBE, isso com quarks e gluons em baixas energias. Essa entidade, essa ontologia efetiva, conserva a válido princípio da causalidade local e globalmente. E a historicidade desse ente, desse ser, através do emaranhamento. Aí a gente tem que introduzir uma condição externa, né, que amarre a matéria escura pura, a matéria bariônica, em uma entidade apenas. Mas o emaranhamento
é um processo essencialmente quântico. E acreditamos que ele seja responsável por fazer da matéria escura pura e da matéria bariônica uma única entidade física gravitacional, que eu chamei de MBE, dotada de uma única ontologia efetiva. Né? Desta forma, a causalidade em MBE, assim como sua historicidade, se deve apenas a MB, se deve apenas à matéria bariônica. Aí chegamos a um último corolário daquele axioma sétimo. Né? A métrica de MBE é parcialmente determinada por MB. Uma vez que o emaranhamento possui entropia, e, portanto, temperatura absoluta não nula e densidade de energia, este fato pode estar associado à parcela da métrica de MBE, que não é determinada por MB, e é responsável pela interação gravitacional entre ME e MB. Ou seja, essas duas entidades, até agora abstratas, que a gente está considerando, né, a matéria escura pura e a matéria bariônica, não é tão abstrata assim, mas a única forma de amarrar as duas, né, de fazer com que elas formem um único ente ontológico, é através do emaranhamento. E é fácil entender por que ele não consegue separar ME e MB, a matéria escura pura da matéria bariônica. Sendo um sistema emaranhado, você não pode fatorar esse sistema em suas partes. Esse sistema ele só pode ser descrito através de uma função de onda, que na verdade não é uma função de onda. É uma entidade matemática quadrática chamada função densidade. O que quer dizer que essa ontologia de MBE não é a simples reunião das ontologias dos componentes. Agora, o emaranhamento, a gente vai abundantemente falar de emaranhamento até o final do curso, é um processo de natureza essencialmente quântica e não local. Então, a inexistência de causalidade local na matéria escura pura não afeta esse emaranhamento. Aí vem os vários experimentos que eu já citei anteriormente, com resultados negativos. E resta uma pergunta fundamental. O emaranhamento em si é atemporal, ou seja, ele evolui no tempo. Em 2020, um grupo de cientistas da informação, um trabalho que se pode chamar de hercúleo, né, ao longo de alguns anos, chegou a um resultado fundamental, que resultou em um artigo de 150 páginas, cujo nome, um tanto enigmático para quem não conhece a teoria da complexidade computacional, é o que está aí. MP, asterisco, igual a RE. Esse artigo ele pode ser encontrado nesses endereços, ambos de 2020, né? Um resultado bastante recente. O primeiro é esse tal artigo de 150 páginas que eu falei. O segundo é uma correção a esse artigo inicial, que se descobriu que ele se apoiava em um resultado não fidedigno de uma outra estrutura lógica da teoria da informação, mas foi corrigida. Então, esse segundo trabalho corrobora o trabalho anterior, apenas eliminando aquele foco de erro que existia, que não havia sido percebido. E esse trabalho é de janeiro de 2020. Por que eu estou falando nele? Porque esse trabalho, entre outros resultados, né, ele demonstra cabalmente a falsidade de duas conjecturas equivalentes, uma devida ao matemático francês Alain Kohn e outra a um matemático americano chamado Seligson. Essas conjecturas
diziam respeito, resumidamente, à álgebra de von Neumann. Especificando a conjectura de Kohn, ele disse, há alguns anos atrás, lá nos anos 70, que uma matriz que obedece a essa álgebra de von Neumann, uma matriz infinita, ela pode ser sempre obtida através de uma sequência de matrizes finitas. Esse trabalho de 2020 demonstrou que isso não é verdade. E o que acarreta isso? Acarreta que o limite do alcance espacial do emaranhamento é um indecidível de Gödel, ou seja, você não pode determinar esse alcance espacial. Não há, utilizando as ferramentas da ciência da computação ou da física, não há como você dizer que o emaranhamento é válido até uma certa distância. É indecidível, não tem como você demonstrar isso. Então, uma hipótese adicional é que, se o limite espacial do emaranhamento é um indecidível, pode ser que a sua temporalidade também seja um indecidível. Isso preservaria a homogeneidade do espaço-tempo. Ou seja, se o espaço-tempo é homogêneo, as características do espaço têm que ser coerentes, consistentes com as características do tempo. Não há como você ter uma definição de uma distância de emaranhamento, já que essa distância é uma grandeza indecidível, não há como você demonstrar que ela existe. Também você não pode demonstrar que exista uma distância no tempo. Essa é uma consideração sobre o trabalho original. São 4 cientistas da ciência da computação, teoria da informação. Em 2021, eles fizeram um artiguinho pequeno, com 8 páginas apenas, explicando de forma inteligível, né, o resultado a que eles chegaram. A referência está aí. O interessante é que esse artigo de 150 páginas, que derruba uma conjectura do Alan Kohn, que é, como já disse, um matemático francês premiadíssimo, ele deu a medalha Fields há muitos anos, e ele confessou que nem ele conseguiu ler esse artigo. Um artigo que derruba uma conjectura dele, nem ele tinha o conhecimento suficiente de teoria da informação para compreender sequer esse artigo. Quanto mais nós, pobres mortais. Então, a gente pode admitir, por, digamos assim, extensão, que o domínio da dependência temporal do emaranhamento também seja indecidível, baseado no pressuposto da homogeneidade do espaço-tempo. Então, isso pode levar, não é uma afirmação cabal, a um tratamento puramente euclidiano do emaranhamento, já que não precisamos do tempo, já que ele não tem uma definição, uma evolução histórica, né? Então a gente pode fazer simplesmente um estudo sem tempo. Isso é feito na prática hoje. A gente viu a CDT, por exemplo. A CDT, na prática, ela estuda foliações do espaço-tempo ao longo do tempo. Ela isola um determinado instante de tempo, depois o instante sucessor desse tempo, e assim por diante. São as folhas, né, do tempo dentro do espaço-tempo. Isso equivale, embora seja em um contexto lorentziano, por causa das equações que têm que ser covariantes,
mas equivale simplesmente a você abdicar da evolução histórica, né? Da evolução temporal do emaranhamento. É uma suposição também. Não é fundamental para o que a gente vai apresentar aqui, mas é uma coisa a ser investigada. Eu tentei aqui mostrar graficamente como seria essa mudança de fase, né, de uma bolha de plasma de quarks e gluons, QGP, com resfriamento, a uma bolha de MBE, ou seja, a matéria bariônica, onde os quarks e gluons se confinam, né, formando átomos, os átomos de hidrogênio formando nuvens de hidrogênio, as nuvens formando estrelas e assim por diante, e a matéria escura persistindo através das conexões entre os pontos do espaço-tempo originais que esses quarks e gluons ocupavam com as suas fases finais, no interior dos núcleos, no interior dos prótons e nêutrons. Aí fica esse aspecto de ovo estrelado. É uma visualização bastante grosseira, né, mas que tenta mostrar a base desse nosso raciocínio. E aqui seria uma análise topológica daquele ovo estrelado, em que as foliações de tempo seriam equivalentes, ou seja, as fronteiras da teoria conforme de campos associada à matéria bariônica, né? Essas fronteiras temporais seriam topologicamente equivalentes. Em cada uma delas não haveria o tempo, não haveria simultaneidade. Então, na nossa concepção, essa matéria escura pura seria efetivamente atemporal. Cada superfície fechada em MBE, definido por transporte vetorial paralelo da superfície mínima, que engloba MB, será equivalente a sigma A, devido ao fato de possuir a mesma condição de contorno inicial, o tempo igual a zero. É interessante observar que essa mesma condição define o horizonte de eventos de um buraco negro. Então, a gente pode imaginar esse mesmo diagrama, né, cercando não apenas um núcleo de galáxias ou de aglomerados, mas um buraco negro. Há possibilidade, não foi ainda verificado isso, de também um buraco negro, se existir no universo, também não se verificou isso ainda, um buraco negro isolado, que ele carrega o seu halo de matéria escura. São considerações que mesclam a nossa hipótese física com a topologia, né? Tudo isso a ser verificado observacionalmente, né? Sem essa observação dessas hipóteses, não é possível você construir uma teoria, né, final, mas fica a sugestão aí. Aí outras observações mais em detalhe. No caso da Via Láctea, já mostrei aquele diagrama anteriormente, né, das eras, as eras do universo, não vou retornar, mas ali, do lado direito, há uma comparação espacial entre o halo da Via Láctea e a própria Via Láctea. A dimensão espacial do halo de matéria escura é aproximadamente 10 vezes superior ao maior raio da Via Láctea.
Aí vem outros resultados. E, evidentemente, essa não é a única proposta, talvez seja a proposta mais heterodoxa de todas, né? Mas há outras propostas de matéria escura não compostas por partículas. O físico holandês Erik Verlinde, em 2016, ele escreveu uma teoria em que ele defende que a gravidade não seja uma interação fundamental, mas sim que ela decorra das outras interações fundamentais como um resultado termodinâmico. Isso desemboca no que ele chamou de um vácuo cosmológico elástico. Ele faz realmente uma hipótese bastante elástica, bastante acrobática, que se baseia no modelo holográfico aplicado à gravidade entrópica emergente das outras forças fundamentais que formariam a interação gravitacional. E isso ele associa a propriedades elásticas análogas a uma forma muito rígida de cristalização do aço, a martensita. Ele chamou essa hipótese dele, que não é exatamente uma teoria, até porque não foi comprovado experimentalmente, observacionalmente, de teoria quântica da informação. Muito bem, o físico Erik Verlinde é holandês. Ele, antes disso, ele era um cordista bastante conhecido. Existe um teorema em teoria de cordas com o nome dele. Ele e o irmão dele, os dois são físicos. Mas o Erik ficou mais evidência, né? Exatamente porque ele desenvolveu essa visão da gravidade termodinâmica, né? De origem termodinâmica. E como ele é holandês, existe na Holanda um prêmio chamado Prêmio, com o nome de um filósofo, inclusive, já que a gente falou em filosofia, né? Que deu a ele 2,5 milhões de euros para que desenvolvesse melhor a sua teoria. Uma outra proposta recente também, 2020, é dos dois físicos sino-americanos, quer dizer, um sino-americano, que é o Anthony Z. O Anthony Z tem família em São Paulo. A família dele, antes de ir para os Estados Unidos, uma parte ia para os Estados Unidos, ele foi, uma parte da família dele se radicou em São Paulo, onde estão até hoje. Tem parentes em São Paulo, ele conhece bem o Brasil. E um físico canadense, chamado Eric De Giulio, criaram uma hipótese, né, de matéria escura não composta por partículas, usando a teoria clássica do vidro. Estranho isso. O Verlinde usa um modelo siderúrgico e o Anthony Z e o De Giulio usam um modelo vítreo. Segundo eles, o vácuo cosmológico seria vítreo. No caso do Verlinde, seria elástico. Esse artigo recebeu o nome de gravidade vítrea, né? A referência está aí. E uma terceira proposta seria um vácuo cosmológico supercondutor. O físico americano Lawrence Krauss descreve em seu livro The Greatest Story Ever Told So Far, 2017, o universo supercondutor. Ele descreve isso em um dos capítulos, né? Já para o final do livro. Um universo supercondutor inspirado pela descoberta do bóson de Higgs. Descobriram o bóson de Higgs, ele tapou uma carona, e, em 2012, né, dizendo que uma vez que o campo de Higgs foi descrito em 1964, por analogia com a descrição clássica no supercondutor,
foi proposto por Anderson em 1962, o vácuo cosmológico também seria um supercondutor, ou seja, nós viveríamos no interior de um supercondutor. Esse é o título do capítulo do livro dele. Nós vivemos no interior de um supercondutor. Então, a minha proposta, embora seja heterodoxa, né, ela compete com propostas muito exóticas, né? No mínimo, estranhas. E há uma última, num físico chamado Nikodem Poplavsky, físico polonês. Em 2011, ele usou a diferença entre as equações de Dirac para férmions e antiférmions, acrescentando a teoria de Einstein-Cartan, chama Kibble. Poplavsky ele é um dos físicos que mais estudou e mais modernizou, digamos assim, a teoria gravitacional de Einstein-Cartan. Então, ele aproveitou isso tudo e propôs o mecanismo que descreve a simetria entre matéria e antimatéria, a chamada baryogênese. Nesse mecanismo, a matéria escura resultaria da proporção de antimatéria existente no setor oculto. Bom, sendo setor oculto, como é que a gente vai comprovar isso? Né? Essa antimatéria existente no setor oculto seria resultante do decaimento de férmions pesados no universo primordial. Quando ele fala férmions pesados, são quarks, né? Quarks diferentes do up and down. Quark strange, quark charm, quark bottom e quark top. Esses quarks decairiam no universo primordial e formaria essa tal antimatéria no setor oculto. Em 2011, ele continuou a desenvolver isso. Em 2021, ele tem trabalhos excelentes sobre a teoria de Einstein-Cartan. Eu estou usando vários deles, vários dos resultados dele. Em 2021, ele considera a discrepância entre os valores da constante de Hubble, medidos a partir de supernovas 1A e medidos através da radiação cósmica de fundo, CMB. E deduz daí que essa matéria escura possui densidade de pressão negativa, o que justifica que ela não possa ser atribuída a partículas. Né? Então, vocês veem que existe uma grande busca, né? Também de uma descrição da matéria escura que não precisa de partículas, já que os experimentos estão sendo amplamente negativos. Né? Quanto mais se gasta dinheiro nesses experimentos, mais resultados negativos se obtém. Podia ser usado em coisas melhores. Né? Bom, e a quinta proposta envolve diretamente a teoria da informação, que é a equivalência da matéria, energia e informação. Um físico romeno chamado Melvin Vopson propôs em 2021 um modelo de universo digital. Para quem viu o filme Matrix, né, é um conceito bastante familiar, baseado na teoria da informação, do It from Bit, do Wheeler. Ele aplicou a entropia clássica de Shannon, o princípio de Landauer. Landauer foi um funcionário da IBM que criou um princípio, deduziu, na verdade, um princípio, embora não seja um teorema exatamente, mas já foi comprovado experimentalmente, da equivalência entre a entropia e energia através da eliminação de bits. Quando você apaga um bit, a entropia cresce proporcionalmente à constante de Boltzmann. Então, o Vopson juntou a entropia de Shannon, o princípio de Landauer e a equação relativística, né?
talvez a equação mais famosa, a única equação que está no livro do Stephen Hawking, mais vendido, aquele inicial, uma breve história do tempo, só tem essa equação, m igual a E sobre C2, e o Wolfson usou isso tudo para calcular a massa de um bit. Olha que loucura. Então, a massa de um bit seria 3,19 vezes 10 a menos 38 quilogramas. A temperatura ambiente, né? 300 K. Ele atribui à matéria escura a diferença entre a quantidade de informação total contida no universo e a contida apenas no universo visível, considerando que esse universo, essa informação total, né, seja massificada por sua massa e uma maior parte dela, invisível. Sendo a matéria escura ordenada somente por bits, pelo conteúdo informacional do vácuo, que é uma categoria abstrata, né, isso explicaria sua não interatividade com a matéria bariônica. E, na intenção de validar a hipótese de um bit possuir massa, que é uma, digamos, uma hipótese bastante heterodoxa também, o Watson propõe pesar um dispositivo de armazenamento digital em duas situações: sem conter informação e contendo informação, e quantificar a diferença de peso entre os dois casos. Digamos que, no mínimo, é um experimento bastante difícil de ser feito, né? Seria o equivalente a você pesar um disco rígido sem informação nenhuma, saturar esse disco rígido de informação, pesar de novo e verificar essa diferença que vale aquela massa de cada bit. Só que, devido à ordem de grandeza da massa de um bit que ele encontrou, 10 a menos 38 quilogramas, esse experimento exigiria uma quantidade de informação absurdamente grande, que nenhum computador atual, talvez futuro, né, consiga permitir que se faça esse experimento. Então, a gente vai só tirando essas três últimas propostas, né, um tanto, digamos assim, acrobáticas, né, a gente vai ver mais detalhes nas duas propostas anteriores, as iniciais, né, as duas propostas iniciais. Então, já que a gente falou tanto em plasmas de quarks e gluons, vamos ver o que vem a ser isso. Esse link aí é um filme do YouTube, eu não vou reproduzir ele aqui para não perder tempo, mas é interessante porque ele é uma animação feita em Brookhaven, né? Foi o primeiro experimento de colisões que detectou a existência desses plasmas de quarks e gluons. Já se supunha, teoricamente, que existisse esse plasma de quarks e gluons, mas a análise teórica anterior dizia que seria um gás. Quando fizeram o experimento entre íons de ouro, em Brookhaven, no RHIC, Relativistic Half-Ion Collider, se verificou que, na verdade, essa colisão gerava um plasma de quarks e gluons líquido, com viscosidade próxima a zero. Inclusive, o título desse vídeo do YouTube é O Líquido Perfeito. Isso foi feito em 2000, né? Bom, isso envolve a gente apresentar rapidamente a QCD, a cromodinâmica quântica. Eu não vou me deter. Qualquer livro, texto, apresenta de forma mais completa isso, que eu vou mostrar a vocês. Eu só queria chamar a atenção que o intervalo de tempo que se forma
esse plasma de quarks e gluons nas colisões ultrarrelativísticas entre íons, não só de ouro, né, como é o caso do Rick, mas também de chumbo, como é o caso do LHC, a vida média desse estado é de 10 a menos 25 segundos. Então, eu faço essa suposição, digamos assim, ousada, né, que esse plasma de quarks e gluons haja surgido nesse intervalo de tempo após o Big Bang, 10 a menos 25 segundos. E com o freeze-out, ou seja, a formação dos núcleos se dá a temperatura de Hagedorn, esse plasma de quarks e gluons teria uma duração de 10 a menos 20 segundos após o Big Bang a 10 a menos 6 segundos, 1 milionésimo segundo após o Big Bang, que é quando começa a se formar, quando começa a se confinar os quarks e os gluons livres. Mas são suposições. A cromodinâmica quântica ela foi construída através de um processo de descobertas. E eu juntei aí os físicos mais em evidência, responsáveis, o artífice, digamos assim, da cromodinâmica quântica nos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70. O Gell-Mann, o Neyman, o Veltman, Toft, David Gross, Frank Wilczek e o Polícia. Então, aí um gráfico das partículas elementares, também não vou me alongar quanto a isso. Fala aqui na liberdade assintótica e confinamento, QCD. Uma tabelinha, né, comparando a QAD com a QCD, a eletrodinâmica quântica com a cromodinâmica quântica. Cromodinâmica porque a carga dos quarks e dos muons não é binária, uma carga elétrica, né, que é positiva ou negativa. A carga dos quarks e gluons é ternária. Por isso foram chamadas essas cargas de cor, por analogia com as três cores fundamentais, né? Red, Blue e Green. O RGB, né? Que a gente conhece bastante, né? Inclusive dos nossos eletrodomésticos. Bom, um evento histórico, não vou me alongar no histórico, a gente pode encontrar tudo isso, como eu já falei nos livros textos, a formação de mesons como sendo partículas e antipartículas, quarks e antiquarks. Esse é um modelo bastante antigo, né? Foi gerado numa universidade sueca, Universidade de Lund, mas que é utilizado até hoje. O confinamento seria descrito através dessas cordas, né, que unem o quark e o antiquark. Quando você rompe a corda, surgem novamente um quark e um antiquark, e, por sua vez, se confinam em mesons. Então, você não consegue observar separadamente os quarks e antiquarks. É uma destruição essencialmente intuitiva, né? Mas que tem a sua importância operacional. Aí, a quebra de simetria quiral, também não vou escrever isso, vocês encontram facilmente em livros textos. E como é que você pode produzir o QGT? Esse exemplo, através da temperatura. A uma temperatura abaixo, não ser temperatura crítica, né? Você só encontra os quarks e os gluons confinados em núcleos, em prótons e nêutrons. Quando você chega à temperatura crítica, né, esses quarks e gluons, esses núcleos, né, eles vão começando a se misturar, a entrar em contato, e com altas energias. Quando você ultrapassa essa energia crítica, que é a energia
da temperatura de Hagedorn, como eu falei, a temperatura do Fritz-Alt, né? Essa energia equivale, é considerada atualmente como sendo entre 150 e 200 megaelectronvolts. Acima dessa temperatura ou energia, finalmente os quarks e gluons estão desconfinados. Eles passam a formar um plasma de quarks e gluons livres, que é o que a gente conhece como QGP. Então, essa escala de 200 megaelectronvolts, ela é padronizadamente usada como a escala de energia da QCD, o lambda QCD. Outra forma de você produzir o QGP, além da variação de energia, é variar a densidade bariônica, né? Aí tem uma série de outras consequências, que eu não vou entrar em detalhes. Um deles é estrela de quarks, né? Foi uma suposição do Witten, em 1984. Até hoje não foi encontrada nenhuma, mas há sempre uma esperança de se encontrar uma estrela de quarks em algum lugar. O conteúdo energético dessa proposta do Witten é bastante plausível, né? Ele diz que a energia dessa matéria escura, composta por quarks up, down e strange, também chamada de matéria estranha, por causa do strange, essa matéria escura, uma vez formada, a energia do estado fundamental dela é inferior à do ferro 56, que é o elemento que forma os núcleos das estrelas menos densas, que é as estrelas de nêutrons, e se supõe também que forme a capa exterior das estrelas de nêutrons. Essas estrelas de quarks teriam uma energia fundamental inferior ao do núcleo das estrelas que a gente conhece. Então, essa construção do QGP por densidade seria equivalente a você aumentar a pressão, né? Aumentar a densidade acima de uma densidade hadrônica, né? A densidade nuclear. E a produção do QGP seria feita a uma temperatura da ordem 10 a 27 a 10 a 17 Kelvin, ou seja, 10 a 14 a 10 a 4 gigaelectronvolts. Bom, isso tudo a confirmar, né? São especulações, não há como a gente medir isso no laboratório. E como estudar? A única forma que a gente tem de estudar QGP é em laboratório, em colisores de partículas, né? Então, essa análise da colisão de íons vem lá dos anos 60, desde o Landau. Evidentemente, na época dele, as energias colisoras eram muito menores do que as de hoje. Então, ele fez um modelo de colisões abaixo das energias, né? São as chamadas colisões relativísticas. Os dois núcleos se fundem em uma região intermediária e se freiam, né? Então, existe um poder de frenagem nuclear. Essa é a chamada colisão relativística. Mas as colisões que se dão atualmente no RHIC, em Brookhaven, e no LHC, em Genebra, na Suíça, são chamadas de ultrarrelativísticas. Esses núcleos estão, por contração relativística, devido às aulas de energia, né? Eles se achatam perpendicularmente ao vetor velocidade, né? E se atravessam, na verdade. Eles não se fundem. Ao se atravessarem, né? Eles criam uma região de alta energia intermediária, onde você encontra QGP. Isso é constatado experimentalmente.
Vou partir direto aqui para uma figurinha que é mais interessante. Isso aqui já é um plasma de quartzo íons formado, né? Com seus campos de momento. Essas figuras são geradas no computador e originárias de experimentos no LHC, entre colisões de íons de chumbo. O experimento CMS, do qual participam algumas entidades, algumas instituições brasileiras, como a USP, como a UFRJ, como o CBPF. Aliás, esse ano se concluiu finalmente a adesão do Brasil ao LHC, né? Então, a gente vai poder começar a falar agora não de participações de instituições isoladas, mas participações brasileiras nos experimentos Atlas e CMS e outros que existem no LHC. Felizmente, chegamos a um ciclo de 14 anos de negociações. Aqui é mais um gráfico de como seriam essas regiões, essas fases, né, do QGP. Você pode representar essas colisões ultrarrelativísticas, talvez gráficos de espaço-tempo. A gente vai ver um gráfico mais bonitinho que esse aí. Aqui são interpretações geométricas, né? E aqui seria uma colisão ultrarrelativística. A figura A, os dois íons se aproximando em altas energias, uma diferença para a velocidade da luz de 10 a menos 11, eles se atravessam. Vão se atravessarem a região entre os dois núcleos, depois de se atravessarem, ela mantém o vácuo, né? Gera, por causa da alta energia da colisão, gera uma infinidade de partículas, uma infinidade de quarks e gluons aí nessa região que vão formar exatamente o plasma de quarks e gluons. Então, não vou também entrar em detalhes. Quem quiser ver mais detalhes dessas análises, é só consultar os textos que estão naquele endereço da internet que eu coloquei no início. Então, aqui, esse gráfico dá para ver melhor as colisões ultrarrelativísticas centrais. Centrais quer dizer, os dois íons se chocam sem parâmetro de colisão, ou seja, um parâmetro de colisão igual a zero. São centro com centro, por isso que se chamam colisões ultrarrelativísticas centrais. Na verdade, a maior parte das colisões é periférica. As centrais são um percentual pequeno, mas são as mais fáceis de você analisar, né? E geram um diagrama de espaço-tempo, onde você pode visualizar as fases que se dão após a colisão. Uma fase de pré-equilíbrio, depois uma fase de terminalização, ou seja, de equilíbrio térmico. A partir daí se forma o plasma de quarks e gluons. Com a evolução do tempo vem o resfriamento desse plasma, a criação de hadrons, e finalmente, depois de um certo limite de temperatura, esses hadrons vão gerar partículas, e são essas partículas que são detectáveis nos sensores, né, que envolvem a região de interação. Também não vou entrar em detalhes dessas regiões, apenas uma informação visual. E aí, ilustrando aquilo que eu falei, a maior parte das colisões não são centrais, são
periféricas, como mostra a figura B. Essas coisas periféricas é que vão criar esse diagrama. São as mais numerosas, né? As mais frequentes, em que você separa uma parte do núcleo, uma parte do íon, como espectadores, né? Que não interagem, não se atravessam, e as partes que se atravessam, que são chamadas de participantes. Esses participantes é que vão, na verdade, gerar o plasma de quase único. Tudo isso é quantificável, tudo isso é passível de cálculos. As densidades, distribuições de participantes e espectadores também é quantificável. E aqui uma figura artística, né, mostrando os espectadores e os participantes. E é nesses participantes que vai se formar plasma de quarks e gluons. Notem bem a multidão de quarks e gluons que surge, né, dessa região intermediária devido à alta energia da interação. Essa figura aqui é mais, digamos assim, mais limpa, né? E essa figura central, vermelha, que é onde se forma o plasma de quarks e gluons, é fusiforme, ou seja, é uma forma de fluxo que é chamada habitualmente de amêndoa, né? Almond shape. E ela é fortemente anisotrópica em relação ao plano de reação. Essa anisotropia vai criar um fenômeno, um fluxo, que é o maior sintoma, é aí que se mede exatamente as propriedades, se medem as propriedades do plasma de quarks e gluons, que é o fluxo anisotrópico. É uma análise muito complexa, é uma análise muito em detalhe, né? Mas que é uma análise absolutamente quantificável. Fundamentos matemáticos disso. Não vou apresentar o vídeo novamente. E chegamos à geometrização da gravidade, né? Aqui eu faço um retrospecto, eu faço uma introdução, também não vou me deter, porque o curso não é sobre física matemática, sobre as álgebras exteriores, sobre as derivadas exteriores. Todas elas foram criações daquele matemático francês que a gente já citou, o Élie Cartan, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Ele descobriu o spin antes do spin ser descoberto. Descobriu matematicamente o spin antes do experimento de Stern-Gerlach. Aqui eu faço uma breve exposição de geometria diferencial. Não vou me deter nisso. Aqui só para a gente esfriar um pouco a cabeça, algumas fotos, né? O Einstein e a mãe dos filhos dele, a Mileva Maric. O Einstein, no seu escritório de patentes, em 1905, quer dizer, o mesmo ano em que ele escreveu o Ano Mirabilis, né, como é dito, o Ano Miraculoso, em que ele escreveu 3 artigos no mesmo número da Annales, na verdade, Annalen der Physik. Os artigos foram revistos pela mulher dele, pela Mileva Maric, que também se formou em física. Né? Ela só não conseguiu avançar no mestrado e doutorado porque era mulher. Né? Se casou com o Einstein, então ela foi criar os filhos. Não pôde mais seguir a carreira acadêmica. Mas ela era extremamente inteligente. E tanto é que quando eles tiveram a notícia de que os artigos haviam sido aceitos no Annalen der Physik, que era a revista mais importante científica da Alemanha, na época, em 1905, eles não tinham filhos ainda, né? Moravam num apartamentozinho, que a gente chamaria hoje de kitnet, e comemoraram a aceitação desses 3 artigos, um deles, gerador da relatividade restrita, um outro sobre o movimento browniano,
e um terceiro sobre o efeito fotoelétrico, que foi o único que foi considerado quando atribuíram o prêmio Nobel ao Einstein, porque consideravam os outros dois como filosofia e não como ciência, né? Vai se entender. Mas comemoraram a aceitação desses três artigos no mesmo número da revista, simplesmente tomando um porre de vinho nesse apartamento e foram dormir embaixo da mesa de trabalho, não conseguindo nem chegar até o quarto. Só para vocês verem como era difícil se colocar um artigo nessa revista, quanto mais três. E aqui dois amigos do Einstein que o ajudaram muito. Michel Benso, que foi quem, na verdade, foi o pai de Michel Benso, que arranjou o emprego para o Einstein naquele escritório de patente. Tinha sido colega do Einstein no ETH, em Zurich, onde o Einstein se formou. E o Marcel Grossmann, que se formou em matemática, ele era um matemático. Até hoje existe um congresso internacional de matemáticos chamado Marcel Grossmann, que foi quem apresentou ao Einstein a geometria de Riemann. O Einstein nunca tinha ouvido falar nisso. Ele fez uma pergunta ao Grossmann: olha só, estou precisando de uma geometria diferente, a euclidiana não me serve. Aí o Grossmann: mas já existe isso, desde o século passado. Aí o Einstein aprendeu com o Grossmann os rudimentos da geometria riemanniana, que foram a base da sua construção da relatividade geral. Infelizmente, no final da vida, o Marcel Grossmann teve problemas psíquicos, né? Começou a ter comportamentos estranhos e a escrever cartas desaforadas, né, aos cientistas da época, inclusive ao Cartan. No caso do Cartan, esta solicitou ao Cartan que simplesmente ignorasse, não respondesse, por respeito à amizade deles e por respeito ao grande matemático que o Grossman foi na sua juventude. Aqui é o relógio em Berna, embaixo do qual nós passava todo dia de volta para casa do escritório de patentes, onde ele teve um insight da imutabilidade do tempo se ele estivesse viajando à velocidade da luz. Foi vendo esse relógio aí que ele imaginou se tivesse a velocidade da luz, o relógio ficaria simplesmente parado, não se moveria. A relatividade especial começou desse insight. Esse relógio é belíssimo, ele tem inclusive um relógio medieval, né? Visto em detalhes aqui, com 24 horas, e uns bonequinhos ali que marcam de 15 em 15 minutos o tempo, de hora em hora também. E no centro, né, um relógio do zodíaco, né, que mostra as estações astronômicas. Aqui, o espaço de Minkowski, também não vou me deter, qualquer livro de texto apresenta isso, mas para manter a consistência do trabalho é necessário se falar nisso, mas aqui a gente está só querendo ver o final da coisa, não a parte intermediária. Eu faço mais análises sobre aquela matéria escura pura, né, que a gente já viu antes, tentando definir propriedades da métrica no interior dessa matéria escura pura. Então, a gente deduz que, seguindo aquele axioma e seus corolários, que essa métrica não pode ser assintoticamente plana na região de halo de matéria escura pura. Mas ela passa a ser assintoticamente plana na fronteira exterior de um halo de matéria escura pura. No espaço-tempo imediatamente exterior ao halo, onde não há matéria bariônica nem emaranhamento, a métrica pseudo-riemanniana da relatividade geral ela pode ser aproximadamente definida como sendo uma métrica de Hindley, né? A métrica de Hindley possui uma relação próxima com a gravidade,
devido ao fato de que as suas coordenadas de Kremlin no espaço de Minkowski, um referencial acelerado hiperbólico e distinguível de um referencial em um campo gravitacional homogêneo. Também não vou entrar em detalhes sobre isso, a matemática é bastante complexa. Aqui a comparação entre as duas métricas, né, Schwarzschild e de Hiller. Né? A de Schwarzschild ela tem simetria esférica e a de Hiller tem simetria hiperbólica. Né? Essa é a maior diferença entre as duas, mas elas se confundem nas fronteiras. Aqui é a métrica de Hiller visualizada radialmente no cone de luz. Bom, essas hipóteses que eu fiz e que vou continuar a fazer, até que se demonstre o contrário, né? Até que se falsifiquem as hipóteses, como dizia o filósofo Karl Popper, você só contradiz uma teoria física se ela tiver como ser falsificada, no sentido de você encontrar um contra-exemplo. Né? Então, até que se encontre um contra-exemplo, eu vou continuar a defender essa minha proposta, e sendo ela heterogênea, heterodoxa, não é composta de várias partes, e ela foge inteiramente à ortodoxia, tanto da teoria quântica de campos quanto da relatividade geral, eu gosto de citar frases lapidares de dois grandes físicos, ambos devidamente nobelizados. Uma frase atribuída ao Pauli, né? Não se sabe se ele disse exatamente isso, mas é o que a história registra, né? Comentando a respeito de um trabalho que foi apresentado a ele, de uma teoria de um físico cujo nome se perdeu na história. Assumidamente, ele disse que não é somente que isso não esteja certo, mas que não esteja nem mesmo errado. Uma outra frase do Bohr, essa o Bohr escreveu mesmo, essa é comprovada, né? Também analisando uma teoria de um outro físico, com a qual ele não concordou, evidentemente sobre mecânica quântica, que era o habitat do Bohr. Ele disse: a sua teoria é louca, mas não é suficientemente louca para ser verdade. Então, essas duas frases eu acho que estão na fronteira entre uma teoria bem sucedida, né, e uma não teoria. Então, eu gosto de citar essas frases. Funcionam sempre com dois alertas, né, de dois físicos importantes. Aqui eu falo dos princípios de equivalência fraco e forte. O fraco é do Newton, forte da relatividade geral. Também não vou me alongar. Chegamos à ação de Einstein e Hilbert. Por que ela chamada de ação de Einstein e Hilbert? Porque o Einstein fez uma série de apresentações na Academia Prussiana de Ciências, em 1915, né? Ao longo de uma semana, ele deu cinco aulas. Né? Só que ele não tinha acabado ainda de fechar a teoria, só fechou a teoria na última aula. Ou seja, ele só apresentou as equações de campo na última aula. Enquanto isso, vocês podem imaginar que ele ficou insone essa semana inteira. Em cartas, inclusive, que ele mandava para os amigos, ele dizia que achava que ia ficar doente, porque ele não conseguia dormir, não conseguia fazer outra coisa a não ser mergulhar na teoria dele. E havia um matemático presente a essas aulas do Einstein, que simplesmente era o maior matemático alemão, reconhecidamente de grande projeção, que era o Davi Hilbert. O Davi Hilbert acompanhou, ele já conhecia as ideias
anteriores do Einstein. O Einstein já tinha apresentado um esboço da teoria dele anteriormente. O próprio Hilbert, né, trocavam cartas frequentemente. E o Hilbert resolveu apostar uma corrida com Einstein. Né? O Einstein chegou antes às equações de campo. O Hilbert, inclusive, reconheceu isso numa carta. Ele falou: bom, você conseguiu porque você faz contas mais rápido do que eu. Mas, em compensação, ele encontrou a chamada ação de Hilbert, né? Porque a condição sine qua non que o Einstein admitia a uma teoria de gravitação válida é que ela fosse deduzida do princípio de Hamilton, né? O princípio da ação mínima. Só que o Einstein não apresentou essa ação. Ele foi direto, por considerações de analogia com a gravitação newtoniana, né? Ele foi direto às equações de campo. E o Hilbert, pouco depois da apresentação do Einstein, mas antes do Einstein publicar as suas aulas, né, a sua teoria, o Einstein publicou um artigo apresentando a sua ação, a ação da qual eram dedutíveis aquelas equações de campo de Einstein. Evidentemente, o Einstein ficou uma fera com isso. Né? Teve uma troca de cartas um pouco, digamos assim, um pouco quente com o Hilbert. Depois eles fizeram as pazes. O Einstein não era de briga, né? Ele ficava fulo, mas não mantinha a ira dele, como o Newton, por exemplo, manteve a ira contra o Leibniz até o final da vida. Mesmo depois do Leibniz morrer, o Newton ainda atacava o Leibniz, mas o Einstein não. Então, eles tiveram uma desavença, digamos assim, de prioridades, né? Mas o Hilbert reconheceu: não, mas eu só cheguei a isso porque as suas ideias me levaram a isso. Então, essa ação, que foi o Hilbert que descobriu, é conhecida hoje como a ação de Einstein-Hilbert. E essa expressão aí simplesmente sintetiza essa ação de Einstein-Hilbert. Já que falamos em princípio variacional, a gente mostra aqui como é que se obtém as equações de campo de Einstein a partir dessa ação de Hilbert, tendo as variações dessa ação em relação à métrica. Então, você obtém essas quatro etapas intermediárias, né? E a gente chega finalmente às equações de campo de Einstein no vácuo, sem a presença de matéria, através daquela dedução. Então, essas aqui são as equações de Einstein sem matéria. G de Mini, G é essa expressão tensorial, R de Mini menos o meio de R, o escalar, G mini, a métrica, igual a zero. Para obter as equações de Einstein na presença de matéria, é só você exprimir a ação total como sendo essa ação sem matéria com a ação de matéria. Fazendo a mesma coisa agora, aplicando o princípio variacional, essa expressão da ação total, definindo uma entidade tensorial chamada tensor de energia-momento, como sendo essa expressão variacional, resulta finalmente que aquele tensor Gemini, que é conhecido como tensor de Einstein, é igual a 8π vezes a constante de Newton, G em Cn, vezes esse tensor de energia-momento. Você pode simbolizar essas equações de Einstein com a inclusão de matéria, simplesmente escrevendo G igual a M, onde G é o tensor de Einstein e M é aquela expressão que envolve a constante de Newton e o tensor de energia-momento.
Essa é uma forma bastante fácil de se reter, né? E que mostra exatamente como, segundo disse o Wheeler, né? A matéria ensina o espaço-tempo a se curvar e a curvatura do espaço-tempo é feita se manifestando com interação gravitacional. Aqui um exemplo na aplicação da relatividade, das duas relatividades gerais, né? A restrita e a geral, num, uh, um software que a gente conhece, que a gente usa nos celulares, que é o GPS. Né? A rede GPS é uma rede de 24 satélites em 6 órbitas altas ao redor da Terra. 4 satélites por órbita. Então, você pode uh, localizar qualquer ponto na superfície da Terra até um raio de 10 metros de erro, usando essa rede de GPS. Essa rede de GPS, você tem que descontar por causa da altitude dos satélites e por causa da velocidade dos satélites, então você tem que descontar, fazer 2 descontos. Um, usando a relatividade geral, por causa da distância entre os satélites e o centro da Terra, né? Na órbita, a intensidade gravitacional é menor do que a intensidade na superfície da Terra, por um efeito relativístico geral, e a velocidade dos satélites também acarreta a que haja uma dilatação do tempo. Então, essas duas variáveis, né? Uma diz respeito à relatividade geral e outra à relatividade especial ou restrita, elas são utilizadas nas contas finais que vão localizar os pontos terrestres pelo GPS. Aqui eu vou apresentar rapidamente, mais visualmente, que seria a teoria gravitacional com torção de Einstein-Cartan. Bom, como a gente já falou, e a gente vai ver em mais detalhe ao final, o Henri Cartan sugeriu em 1922, numa reunião que houve na Academia de Filosofia em Paris, um novo tensor ao tensor de energia-momento para simplesmente acrescentar um grupo projetivo que ele próprio havia identificado desde 1913, que era o spin. Não se sabia se o Cartan e o Einstein estavam a par da experiência de Tegler-Lac, que foi realizada nesse mesmo ano de 1922. Provavelmente não. A reunião na Academia de Filosofia em Paris foi em maio, e essa experiência foi realizada em fevereiro. Não, mas até ser publicada, ser lida, etc., decorria um tempo bastante maior do que hoje. Né? Mas, em suma, o Einstein não aceitou que fosse acrescentado um tensor à sua teoria, e o Pauli não abriu mão da sua teoria de spinores e do seu tensor de spin, sendo ele seria uma necessidade geométrica, em termos de completar a teoria da relatividade geral de Einstein. Aí a gente dá um pulo no tempo e no espaço. Em 1971, o físico matemático inglês Penrose, que recebeu o Prêmio Nobel de Física agora em 2020, ele lançou o conceito de rede de spins, spin network. Por que a gente está falando isso? Porque esse conceito foi incorporado por Carlo Rovelli e Liz Smolin à LQG. A LQG, a teoria da gravitação quântica em laços, eles viram a possibilidade de esses laços serem exatamente constituídos por uma rede de spin. Só que eles não conseguiam fazer as contas, né, com a rede de spin do Penrose. Eles tiveram que esperar um congresso
né, de física matemática, em que o Penrose ia. Eles foram e pediram ao Penrose para ensinar eles como fazer contas com aquela rede de spin. O Penrose explicou, evidentemente eles aprenderam e utilizaram diretamente na sua teoria. Então, hoje, a gente dispõe de uma LQG, que é uma teoria quântica gravitacional em laços, sem matéria, né? Mas também, quando faz a adaptação da LQG ao contexto relativístico, ou seja, quando transforma a LQG em uma teoria covariante, se obtém uma teoria que usa as redes de spin do Penrose. Então, é fundamental essa rede de spin, que possibilitou o cálculo na LQG, por exemplo, do operador área. Né? O operador área ele tem essa expressão aí, o Z representa as interseções entre a superfície, cuja área vai se medir, e as redes de spin. O gama é um parâmetro chamado o parâmetro de Mills. Hoje em dia, ele é chamado, mais precisamente, parâmetro de Barbero e Mills, dois matemáticos, né, que criaram esse parâmetro. O J é o famoso spin, o famoso alto valor de spin, né? 0, 1,5, 1, 3,5, associado ao link I da rede de spin. E o LPL é o famoso também comprimento de Planck, 1,6 vezes 10 a menos 35 metros. Então, de acordo com essa expressão, só foi possível ser calculada usando o conceito de rede de spin de Penrose, um quantum de área corresponde, evidentemente, ao J igual a 1,5, menor, né? Menor spin. Isso resulta no valor de 10 a menos 66 metros quadrados. Isso é interessante porque caracteriza o espaço-tempo finito. É uma quantidade muito pequena, mas é uma quantidade finita. Não é uma área do espaço-tempo mínima, não corresponde a uma singularidade. Isso aqui é uma representação do spin, né? Muito interessante, que usa a fita de Möbius, explica por que... Explica não, mostra por que o spin, você para chegar ao mesmo valor de spin, você tem que fazer uma rotação de 2π e não uma rotação, ou melhor, você para ir do spin ao anti-spin, para mudar o sinal do spin, você tem que fazer uma rotação de 2π e não apenas de π, como seria o caso de um campo vetorial. Isso é mostrável, digamos assim, usando a fita de Möbius, que mostra a diferença, né, entre o grupo de transformação de spin e o grupo de transformação vetorial, que o Cartan descobriu em 1913. E a gente chega finalmente às diferenças fundamentais entre a teoria de Einstein-Cartan e a relatividade geral de Einstein, sem torção, sem spin. Em termos da teoria de Einstein-Cartan, a gente não usa mais a conexão de Lev-Tivita. As equações de campo são expressas agora em termos de uma conexão chamada conexão afim. A gente vai voltar a ela em mais detalhe no final. Então, haverá termos adicionais nas equações de Einstein envolvendo a contorção, que não estão presentes na formulação original. Uma segunda diferença fundamental é que isso acarreta um conjunto adicional de equações presentes que acoplam a torção ao spin, o momento angular intrínseco da matéria, analogamente ao acoplamento da conexão afim ao tensor de energia-momento. Na teoria de Einstein-Cartan, a torção tem o status de uma variável. No princípio variacional já Jastromin, no princípio de Hamilton, que está acoplado à matéria, em uma formulação do espaço-tempo. Essas equações adicionais expressam linearmente a torção
em termos do tensor de espinho associado com a fonte de matéria, o que faz supor, de forma geral, que a torção seja não nula no interior da matéria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, com a torção de Cartan, o spin surge naturalmente nas equações de campo. Você não tem que incluir o spin à mão no efeito, se você não adota a teoria de Einstein-Cartan. E são equações lineares. Inicialmente, supôs, o próprio Cartan chegou a uma equação, né, algébrica, né, em que, fora da matéria, a torção seria nula. Então, não havia por que ele desistiu, inclusive, de inserir tensor de torção na relatividade geral, simplesmente porque essa torção só acarretaria a existência do spin na existência de matéria. Isso seria traduzido, né, através da expressão de que a torção não se propaga. As equações são algébricas, mas você não tem o spin se propagando. Por isso que no título desse curso eu falo em propagação de spin. Por quê? Porque, por outro lado, as generalizações da ação de Einstein-Cartan que permitem a propagação da torção no exterior das regiões ocupadas pela matéria. Desde 1980, um matemático chamado Neville escreveu um artigo chamado Teorias Gravitacionais com Propagação de Torção. No caso que estamos estudando, estamos propondo, na verdade, tentando expor, nas regiões desprovidas de matéria bariônica ocupadas pela matéria escura, é necessária a propagação do spin por causa do emaranhamento que sobrevive ao frisal. E, mais recentemente, aquele físico que eu já citei, polonês, o Plavsky, ele mostrou que, na verdade, existe, usando mesmo a expressão inicial de Cartan, existe na teoria de Einstein-Cartan a propagação de spin através de equações diferenciais e não equações algébricas. Essa figurinha aqui é uma figura cotada na internet, domínio público, né, que mostraria como essa torção se daria ao longo de uma geodésica. A geodésica é o menor caminho, né, seguido por uma partícula de teste no campo gravitacional. Acrescentando a torção, esse diagrama de espaço-tempo se comportaria desta forma. O transporte, né, paralelo também seria torsionado. Não seria simplesmente o transporte paralelo. Bom, aqui algumas considerações sobre o Big Bounce, a formação de um buraco de minhoca, que é natural, usando a teoria de Einstein-Cartan. E aqui eu apresento rapidamente, como a gente vai falar na dualidade ADS-CFT, descoberta em 1998 pelo Juan Baldacena. Eu apresento aqui o modelo BTZ, um modelo de um buraco negro bidimensional com uma solução exata, que foi descoberta essa solução em 1992, quer dizer, 6 anos antes do Baldacena, por 3 físicos chilenos, Bañados, Teitelbaum
e Jorge Zanelli. O Jorge Zanelli veio e vinha muito ao CBPF para dar cursos em escolas de CBPF. Então vamos ficar hoje por aqui, porque o modelo BTZ exige uma série de conceitos novos que a gente tem que ver com calma para ter a suficiente clareza.